Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida nessa manhã de domingo, último domingo de 2020. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e Ele continuará nos abençoando, nos guardando e nos conduzindo em segurança. Por isso, nessa manhã, alegre o teu coração, fortaleça a tua fé no Senhor. Eu quero convidá-lo a ler comigo Salmo 104, versículo 33 e o versículo 34, para iniciarmos esse culto. Diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Eu me alegrarei no Senhor. Alegra o teu coração, alegra a tua vida agora na presença de Deus. Louve ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar e logo após iremos cantar ao Senhor alguns cânticos espirituais. Deus querido, muito obrigado por essa manhã de domingo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos o Senhor. Ó Deus, estarmos aqui juntos para celebrarmos ao Senhor nesse último domingo de 2020. Que o Senhor, ó Deus, se alegre de nós, que o Senhor se agrade de tudo que for feito aqui nesse momento. Que o Senhor derrame, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, as tuas bênçãos, a tua graça, a tua paz. Fortaleça, ó Deus, a fé de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, vamos louvar a Deus. Louve ao Senhor com alegria nesse momento, em nome de Jesus.
Aleluia. Amados irmãos, eu quero convidá-los novamente à oração nesse momento de intercessão. Queremos colocar agora diante de Deus as nossas necessidades, queremos colocar diante do Senhor, diante do altar da graça de Deus, todos os nossos pedidos, colocarmos e lembrarmos também o nome e a vida de muitas pessoas que estão passando por lutas e tribulações. Muitas pessoas estão sofrendo e nós, nesse período de festividades, de final de ano, tenho certeza que você teve aí um Natal maravilhoso e agora estamos encaminhando para o Réveillon, para a virada de ano. Muitas pessoas estão celebrando, outras estão chorando. E nós, como servos de Cristo, nós vamos orar e clamar por todas essas pessoas. Então, se você tem alguém, coloque aí, pode colocar o nome dessa pessoa aí no chat. Você pode também colocar-se diante de Deus agora, representando essa pessoa, lembrando o nome dela diante de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá tocar nessa vida e nós cremos na cura, na restauração e na transformação. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença para, ó Deus, clamarmos a Ti, para buscarmos o Senhor em oração. E queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, diante do Teu altar, diante do trono da graça. Ó Deus, queremos estar agora diante do Senhor para clamarmos por tantas vidas que precisam, que carecem, ó Deus, de uma ação poderosa do Senhor. Ó Deus querido, pedimos por aqueles que estão doentes, pedimos por aqueles, ó Deus, que estão acamados, por aqueles, ó Deus, que necessitam, ó Deus, de um milagre, ó Deus, na saúde. Que o Senhor agora, Deus, por graça e misericórdia, venha com Teu poder, transformando essa vida, curando, ó Deus, os enfermos. Pedimos por aqueles que estão, ó Deus, no leito de hospital, que o Senhor, ó Deus, esteja com a Tua mão sobre eles, trazendo cura e restauração, os familiares que estão aflitos, que acompanham, ó Deus, o tratamento dos seus entes queridos, que o Senhor esteja, ó Deus, com a Tua graça também sobre essas vidas, dando paz, fortalecendo-lhes a fé, a esperança, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos encaminhando para o final de ano, e quantas pessoas, ó Pai, precisam nesse tempo, nesse período de tantas coisas, precisam de uma porta aberta. Tantas famílias, ó Deus, que vão passar, ó Deus, o Réveillon, a virada de ano, ó Deus, com grande dificuldade financeira. Outras, ó Deus, estão, ó Deus, aflitas por situações que não sabem como resolver. Que o Senhor agora esteja abrindo portas, esteja abençoando, ó Deus, por misericórdia e graça, esteja curando o coração aflito, a mente perturbada. Ó Deus, que o Teu Espírito venha derramar um óleo fresco sobre essa cabeça, trazendo paz, trazendo segurança, fortalecendo, ó Deus, a fé do Teu povo. Em nome de Jesus, peço-Te, ó Deus, por todas as famílias da nossa igreja, por todas as famílias da Barra, que o Senhor esteja com a Tua mão sobre cada uma, abençoando, fortalecendo-os, dando a Tua graça, a Tua proteção, e que possamos, ó Deus, encerrar esse ano na presença do Senhor, fortalecidos na fé, prontos, ó Deus, para mais uma jornada. Que a Tua mão esteja sobre o Teu povo, a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus ainda com mais uma canção. Logo após, estaremos meditando na palavra de Deus. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável.
Amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus que está lá no livro de Provérbios, capítulo 28, somente o primeiro versículo. Então abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus e medite comigo nesse momento na palavra do Senhor, que diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Intrépido como o leão, essa é a característica do justo. O justo é aquele que, como o leão, não foge em meio às lutas e às tribulações. O justo, como diz a palavra de Deus, é aquele que encara as lutas da vida, as adversidades, as provações, de forma ousada, corajosa e destemida como o leão. Essa palavra é para mim e para você nessa manhã de domingo. Essa palavra é para nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Essa palavra deve ser uma verdade para todos aqueles que já tiveram as suas vidas transformadas por Cristo Jesus. Por quê? Porque é em Cristo Jesus que nós fomos justificados. A palavra de Deus nos diz que nós éramos esse perverso da primeira parte do versículo. Nós éramos esse perverso que fugia, e fugia sem que ninguém o perseguisse. Por quê? Porque nós, como diz a palavra de Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus. A única coisa que estava reservada para nós era a perdição eterna, era o inferno, era a morte eterna. E nós vivíamos por nós mesmos. Não tinha ninguém que pudesse nos socorrer. Mas agora em Cristo Jesus, nós fomos salvos, nós fomos remidos, nós fomos transformados. E em Cristo Jesus, nós fomos justificados diante de Deus. Isso significa que eu e você agora podemos nos apresentar diante de Deus como pessoas justas. Não por causa das nossas obras, mas pela obra de Cristo Jesus. Eu sou justo diante de Deus, porque Cristo pagou um alto preço pelos meus pecados. Ele, através da sua morte, através do seu sangue lá, derramado na cruz do Calvário, Ele me purificou, Ele me redimiu, e agora eu posso viver a vida diante de Deus, como essa pessoa justa. E se eu sou justo diante de Deus, se eu sou justo por causa da obra de Cristo, essa palavra deve ser verdade para a minha vida. Isso quer dizer que eu posso encarar a vida, as dificuldades, as lutas, as provações, de forma ousada, corajosa e destemida. Se tem uma coisa que o Evangelho faz conosco, faz com cada um que é justificado por Cristo Jesus, faz por cada um que tem um encontro pessoal com Jesus, é torná-lo realmente uma pessoa ousada, corajosa e destemida. Nós podemos ver isso, por exemplo, na vida dos apóstolos, na vida daqueles homens que andaram com o Senhor Jesus. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eram homens medrosos, despreparados para a vida, mas depois que tiveram um encontro com Jesus, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, eles puderam viver a partir de então de forma ousada, corajosa. Nós percebemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, vivendo a sua vida, realizando a missão de Deus, com toda intrepidez, com toda coragem, com toda ousadia, com toda determinação. Apesar das lutas, apesar de sofrer afrontas, ataques, várias vezes ele teve quase como morto, mas o apóstolo Paulo pôde, através da obra de Cristo, viver de forma ousada, viver corajosamente, viver sem medo. É assim que também nós olhamos para João, é assim que nós olhamos também para os outros apóstolos. Nós vemos o apóstolo Pedro que assim liderou a igreja do Senhor Jesus. Vemos o apóstolo Pedro tomando decisões ousadas, apesar de todas as perseguições contra a igreja do Senhor. Nós podemos ver que ele permaneceu fiel,
Ele não recuou frente às lutas e às tribulações. Ele não recuou frente às perseguições, frente ao risco de morte. Ele realmente, Paulo, João, Pedro, os outros apóstolos eram intrépidos como leão. Eles não recuaram, eles permaneceram sempre na direção da vontade de Deus. Por isso que essa palavra é para mim e para você, porque o mesmo evangelho que fez essa obra no coração dos apóstolos, dos homens de Deus, depois na história da igreja, essa mesma obra de Cristo fez essa transformação tão radical na vida de homens e mulheres que marcaram a história cristã. Essa obra de Cristo foi feita em mim e você. Nos tornou justos, mas também nos fez viver a vida. E nos faz viver a vida de forma ousada, corajosa e destemida. É assim que nós precisamos encerrar 2020. Pode ser que nesse ano você tenha enfrentado muitas lutas, muitas tribulações, mas, meu amado irmão, desafios maiores virão. As lutas não vão acabar. Enquanto estivermos nesse mundo, nós sofreremos, nós enfrentaremos lutas e tribulações, mas através da obra de Cristo em nós, nos justificando, nos tornando justos, nós podemos viver de forma intrépida como leão. Primeiro, porque quando Cristo fez a obra em mim, quando a obra de Cristo me restaurou, me purificou e me fez justo, foi tirado de mim toda a culpa, todo o medo do inferno, da morte eterna e da condenação. Esse é um grande motivo de eu viver agora de forma ousada, sem medo. Esse é um grande motivo de me fazer viver corajosamente. Porque o maior problema da minha vida, a maior dificuldade que eu enfrentava já foi tirado de mim por Cristo Jesus, que era a condenação eterna. Eu era inimigo de Deus. Toda a condenação, toda a maldição de Deus estava sobre minha vida. Mas em Cristo Jesus agora, eu fui liberto disso tudo. Em Cristo Jesus eu fui liberto do pecado e da morte e do juízo de Deus. Por isso eu posso viver nessa vida, como o apóstolo Paulo diz, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu preciso viver nessa certeza de que eu sou perdoado, de que eu sou em Cristo Jesus agora filho de Deus, que agora todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus já foram entregues a mim. Agora eu vivo para a glória de Deus. Agora eu caminho para a glorificação final. Por isso eu posso viver ousadamente, eu posso viver corajosamente, eu posso viver destemidamente como leão. Mas a palavra de Deus nos diz também que o justo ele pode viver de forma intrépida como leão, porque o justo repousa na certeza da presença do Senhor em sua vida. Todo justo deve viver com essa certeza no coração. Eu posso descansar, repousar, porque eu tenho a certeza da presença de Deus na minha vida. É assim que os antigos homens de Deus, mulheres de Deus de toda a Bíblia viveram. Eles viveram na certeza da presença de Deus. O povo de Israel, o exército de Israel, nunca saía para uma guerra sem ter a certeza da presença de Deus. É assim que Davi fez todas as vezes que ele precisava enfrentar grandes inimigos, grandes exércitos. Antes dele sair para a luta, antes dele sair para a batalha, ele precisava ter a certeza da presença de Deus, se Deus realmente iria com ele. E é assim que nós também vivemos na nossa vida, na nossa jornada. Nós, justos diante de Deus, podemos agora ter a certeza da presença de Deus conosco.
Nós podemos ter certeza que ainda que passemos por lutas, tribulações, provações, enfrentando grandes adversidades, grandes desafios, o Senhor Jesus sempre estará conosco. A sua presença é real para com a vida dos seus servos. O Senhor Jesus nunca nos abandonará. Por isso que eu posso viver de forma ousada. Diante das lutas e tribulações, eu posso ser como o leão, não recuar, mas sempre partir para cima, sempre avançar. Eu posso ser corajoso, eu posso ser destemido, porque eu tenho a certeza de que o Senhor Jesus está comigo. Eu também posso viver de forma ousada, corajosa e destemida, porque eu confio no Senhor. Eu confio nas promessas de Cristo. Eu confio em tudo que a palavra de Deus diz a meu respeito. E isso faz toda a mudança na minha vida e na sua vida. Primeiro, eu preciso caminhar na certeza de que Cristo está comigo. Essa é uma certeza. E essa certeza que me fará viver a vida ousadamente, intrepidamente, corajosamente. Mas também eu preciso ter certeza de que eu posso confiar no Senhor. Eu posso confiar nas promessas de Deus. Eu posso confiar em sua palavra. Alguns de nós vivem como aqui a palavra de Deus diz, o perverso, que foge, que vive de forma medrosa, porque apesar de lerem a palavra de Deus, apesar de saberem das promessas de Deus, não tomam como verdade para as suas vidas. O justo, ele confia no Senhor, ele confia em sua palavra, ele confia em suas promessas. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar em sua promessa. Nós precisamos confiar de quando o Senhor Jesus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós precisamos ter certeza que tudo que vai acontecer em nós, acontecer na nossa vida, tem a ver com a vontade de Deus para o nosso bem. Eu posso descansar no Senhor, eu posso caminhar ousadamente, eu posso viver corajosamente, eu posso eliminar todo o medo da minha vida, porque eu sei que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu sei que todas as promessas do Senhor se cumprirão em minha vida, apesar de todas as circunstâncias. Por isso eu posso me encorajar, por isso que eu posso ser corajoso, por isso eu posso ser ousado, porque eu sei que as promessas de Deus se cumprirão. Mas o justo, ainda, ele pode viver de forma intrépida como o leão, porque tudo que ele o faz em resposta à obediência à vontade de Deus. Esse é um grande segredo para a minha vida e para a sua vida. Esse é um grande segredo para vivermos realmente como pessoas justas e como justos vivermos ousadamente, corajosamente e destemidamente. Nós lembramos de Abraão, o pai da fé. Nós lembramos desse homem de Deus, que em toda a sua jornada, desde quando ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, para uma jornada com Deus, ele enfrentaria lutas, provações, grandes desafios. Mas a palavra de Deus nos fala que Abraão, ele foi obediente ao Senhor. Tudo o que ele fez foi uma resposta à obediência, em obediência. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E apesar das lutas e tribulações, ele sempre sabia, tinha certeza que ele estava em obediência. É verdade que aqueles que vivem em desobediência a Deus precisam temer. Porque quando o perverso vive em desobediência, sobre a vida dele está a condenação de Deus. Mas sobre o justo, aquele que vive debaixo da graça do Senhor e vive a sua vida em obediência a Deus, esse pode ter certeza que apesar de qualquer coisa, das lutas, tribulações, os desafios grandes,
ele será uma pessoa vitoriosa. Ele obterá de Deus a vitória. Ele pode encarar a vida com coragem. Ele pode encarar as lutas ousadamente. Ele pode estar diante dos desafios sem medo, porque ele está em obediência a Deus. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é uma verdade que nós precisamos trazer para o nosso coração nessa manhã de domingo, último domingo do ano. A verdade de Provérbios: o justo é intrépido como o leão. Nós fomos justificados por Cristo, nós somos justos e nós devemos viver realmente uma vida intrépida. Nós não devemos recuar, nós não devemos temer o mal, nós devemos encorajar o nosso coração, nós devemos fortalecer a nossa fé, porque sabemos e confiamos na presença do Senhor. Nós confiamos também nas promessas de Deus. Em tudo que nós fazemos, nós queremos obedecer o Senhor. Eu posso ter certeza que em tudo nós seremos, eu e você, seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, nesse último domingo, nessa manhã de domingo. Possamos encarar o novo ano de forma ousada, corajosa e destemida. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração, que o Senhor Jesus fortaleça a tua alma e que você possa, nesse momento, estar realmente fortalecido no Senhor, para encerrarmos um ano e começarmos o próximo cheios da graça e da bênção do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos dado diante do Senhor. Muito obrigado a Deus por esse tempo que nós passamos aqui em adoração, em louvor ao Teu nome. Mas agradecemos por Tua palavra, que nos fortalece, que nos encoraja e que nos leva adiante. Que nós possamos viver através dessa verdade. O justo é intrépido. O justo é intrépido por tudo aquilo que o Senhor faz na vida do justo. E por isso o justo pode viver ousadamente, corajosamente e destemidamente. Faça isso no nosso coração, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, que você tenha um almoço maravilhoso e que você possa vir para o culto às 19 horas. Será o último culto de 2020 aqui na nossa igreja. Será uma festa maravilhosa, nós teremos recepção de novos membros e nós celebraremos ao Senhor, celebraremos pelo ano que se passou e celebraremos o ano que já está chegando. Então, que você possa estar conosco aqui. Se porventura você não puder estar, que você assista o nosso culto pelo YouTube às 19 horas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado e bem.